Fala galera, como é que vocês estão? Eu tô ótima, graças a Deus. E eu tô aqui pra falar com vocês hoje sobre este livro, Esposa Sobre Medida, da Noemi Nicoletti. Foi o lançamento de 2025 dela. Eu esperava ansiosamente por esse livro. Olha, o marcador de página, que lindo! Tem uma coisa aqui pra poder encaixar. Encaixa assim. Olha que maneiro. Ela é a mesma autora de Sons de Ferrugem e Ecos de Borboleta. Foi ali que eu me apaixonei pela autora. Ela é uma fofa, sigo ela no Instagram também. Eu conheci ela pessoalmente na Bienal do livro desse ano, de 2025. E eles ficaram a mesma coisa, a mesma pessoa, assim, do rede social e pessoalmente. Carinhosa, maravilhosa, assim, atenciosa, autografou. Ah, esqueci de mostrar. Aqui, gente, autografado. Que lindo! Não tinha tido ainda um livro autografado, né? Foi a primeira vez. E ele é todo temático, olha que legal isso aqui. Como se estivesse entrando no site, tá vendo? Aqui, ó, você aceita o tema de contrato. Cara, muita criatividade, olha isso. Ah, ele é dividido em 3 partes também. Cada parte é separada aqui. Olha que legal. Folhas amareladas. Não tem figuras. Mas muito boa de ler. Fonte muito boa, diagramação muito boa. E eu vou explicar um pouquinho para vocês poderem entender o que é a temática do livro. Essa capa, livro indicado para o mosquito. Chato. O mosquito. O mosquito. O livro é indicado para a partir de 16 anos. Porque tem algumas cenas, é o casal e tal, não tem hot, mas tem algumas cenas que são um pouco mais complicadas, a questão de alguns traumas ali um pouco mais profundos, que não dá pra tratar com criança. E a história começa, cara, ela, tipo assim, Sons de Ferrugem é outra parada, é outro contexto, é uma história que passa no Brasil, pá, um romancezinho, tem música, pá, tarará. Esse aqui não tem nada a ver, né, com o outro, mas é incrível também. A imaginação, cara, essa galera tem uma imaginação surreal, tipo assim, cara, como que a pessoa pensou num negócio desse, cara? É genial, assim, é genial. E a proposta do livro é falar sobre essa questão da esposa sob medida, né? Começa contando a história do Mark, né, Schmidt. Ele tá frustrado, passou por uma decepção amorosa muito forte. E ele falou, cara, eu não quero mais me relacionar, tipo, né, frustrado com aquilo, ele fica traumatizado. Então ele ouve falar do site Esposa Sob Medida, né? E existe o site, tá? Vocês podem entrar lá, ver se eu consigo colocar o link aqui pra vocês. Ela criou, né, pra poder embasar o livro. Então dentro desse site, você pode comprar uma esposa sob medida. Foi um mosquito, caramba. Do jeito que você quer, com a aparência que você quer, a personalidade que você quer, exatamente do seu jeito. E pensou, cara, por que não? Né? E ficou pensando nisso, aí um dia bebeu um pouco mais, né? Ali no calor do momento, falou, cara, quer saber? Vou comprar, vou fazer a parada. Entrou no site e tal, fez todas as escolhas. Você pode escolher tudo, altura, tudo, corpo, cabelo, cor de pele, pá. Então ele fez toda a escolha ali, só que tava doidão. No outro dia, ele acordou. Falei, caraca, o que eu fiz? Era um dinheirão, era bem caro, né, pra poder encomendar uma esposa. E ele compra. Enfim, tipo assim, já tinha pagado, não tinha como voltar atrás. Já tava tudo certo, não tinha como se arrepender. E ele fica tipo assim, caraca, o que eu fiz? Tipo, será que vai dar certo, né? O que vai vir? E tal, super ansioso. Com aquela expectativa, cara, como é que vai vir? Mas tipo assim, com expectativa, mas tipo, cara, vai ser muito bom, porque vai ser uma mulher que vai ser incrível pra mim, ela vai ser perfeita, vai fazer tudo que eu quero, vai me fazer feliz. Isso que a outra não fez, né? Ela não vai me decepcionar, ela não vai me abandonar. Existe o contrato ali de casamento, então você não compra o namorado, você compra a esposa mesmo. Então existe o contrato ali de união, né, quando você compra. E ela já chega, já é a sua esposa na tua casa, né? E chega o dia de entregar a esposa, ele vai lá receber ela, tipo assim, cheio de expectativa, né? Aí chega lá, ela é lindíssima, né? Muito bonita, muito educada e tal. Só que na mente dele era uma esposa criada no laboratório. Tipo assim, porque ele tinha que escolher tudo. Tipo, como se escolhesse um hambúrguer lá. Tipo, eu quero com carne, eu quero 2 alface, eu quero 5 queijo. Ou 5 queijo, exagerei. Bacon, eu não quero mostarda, eu não quero ketchup. Tipo assim, era assim. Então, tipo assim, como que vai criar uma parada dessa? Não tem como, né? Então, só se foi em laboratório. Então, na mente dele era isso que ia vir, né? Alguma coisa criada no laboratório. Fala de um futuro, mas não é um futuro distante, como se fosse daqui a uns anos. Então, não tem um contexto de futurista, assim.
mas tipo mostrando como a tecnologia está avançada, como o mercado tem coisas a te oferecer diferentes. Então ele esperava uma espécie de robô, tipo assim, eu te amo, vou fazer tudo por você, vou cozinhar pra você, vou cuidar da casa, vou ser amorosa, vou ser paciente, não vou brigar, vou estar good vibes o tempo todo, entendeu? É isso que ele esperava. Só que não é isso que chega. Chega o ser humano lá, né? E tem problemas. Tem personalidade, tem TPM, tem exagero, tem drama. E ele fica muito decepcionado. E assim que ele vê esses problemas nela, ele tenta devolver. Só que aí começa uma trama de suspense, que tem um pouco de suspense no livro também. E dentro do contrato, você não pode quebrar, né? Você precisa cumprir até o fim, até que a morte os separe. Se você quiser quebrar, tipo, como multa da parada. Então, tipo assim, ou fica pra sempre, ou separa e fica. Então eles estavam especulando essa possibilidade, porque ela também estava frustrada, porque ela não foi tratada como ela imaginava. Ele não teve o produto que ele esperava, porque ele pagou por isso, então ele queria, né? Tipo assim, onde é a defesa do consumidor dessa empresa, para poder fazer a queixa aí da minha frustração com esse serviço que foi prestado de baixa qualidade, de má qualidade. E a história se desenrola nesse contexto, né? Nessa coisa da convivência, eles tentando romper esse contrato, mas sem conseguir, se aproximando nesse processo, né, vendo que, tipo assim, cara, é defeito, é problema, mas é a vida, né, ele enfrentando os traumas dele do passado também, com essa ex, então, assim, tem toda uma dinâmica muito legal ali, muito realista, que traz ali de forma inicial o conceito de Deus, só que de forma mais implícita, só que vai se desenvolvendo no decorrer do livro. Né? Não de uma forma, tipo, eles foram para a igreja e tal. Mas você vai vendo toques ali de coisas da palavra de forma mais sutil. Né? E vai se desenvolvendo, desenrolando ali esse relacionamento, né? Com essas dificuldades, com essas decepções, com essas frustrações, com palavras ditas na hora errada, no calor do momento, com você aprendendo a olhar a pessoa de outro jeito. Né? Ela é imperfeita, mas, cara, ela é especial. Ela tem problema, mas ela me ama, sabe? Então, assim, é muito, muito boa de ler, muito interessante de você acompanhar, com certeza você vai ler muito rápido. Eu li em alguns dias, eu acho, uma semana, 10 dias no máximo, porque eu estava sem tempo, eu não me lembro. Mas foi bem rápido, porque a história é muito gostosa, assim, de ver, né? Não é pesada, é legal, mas tem um contexto mais adulto. Então, indico muito para vocês, eu gostei demais da leitura. Assim, a inspiração dela é incrível, você vê que isso vem de Deus e vem para fortalecer uma geração que precisa de materiais mais ficção, materiais mais lúdicos, porque a gente está se alimentando, às vezes lê a Bíblia, mas quando vai para o lúdico, a gente vai para as coisas do mundo. A gente vai para o romance do mundo, a gente vai para a novela do mundo, a gente vai para dorama, a gente vai para filme sem contexto cristão. E isso, não que você não possa ver, mas a gente está se enchendo tanto disso que nossa mente, nossos princípios estão sendo afetados por essas coisas. Porque coisas do mundo vão trazer princípios do mundo. Só que a gente não é do mundo. Então, tipo assim, não tem porquê a gente ficar se alimentando excessivamente dessas coisas. Sendo que tem tantos materiais bons, né, pra gente poder ser edificado. Distrair também, porque é uma história. E a ideia do livro é, quando fala esposa sob medida, isso aqui, tipo, é acho que é croquis que chama, né? Aqui, como se fosse, ó, eu quero tanto assim. Aqui tem as barrinhas, né? Ó, tipo, pôr dos olhos e tal, bateria, como se fosse um robozinho mesmo. Aqui o projeto. Então ele é todo construído assim. Por quê? Porque às vezes, aí você pensa assim, Ana, isso é uma ficção, isso é uma história que não tem base real e tal. A história sim, mas o contexto não. Que às vezes a gente entra num relacionamento achando que o outro tem que satisfazer a nossa vontade. Achando que o outro tem que fazer a gente feliz. Ele é obrigado a fazer isso. Se ele não faz isso, tem alguma coisa errada. Eu vou devolver. Vou procurar outro. Porque esse não está servindo. E tanto de um lado quanto do outro, não é só homem que faz isso. Claro, mulher especula bastante. Sonha muito, né? Isso é bom, em certo sentido, mas muito ruim por outro lado. Porque faz a gente desejar algo que não existe, se decepcionar com a realidade e às vezes acabar se contentando com algo hiper inferior. O amor, a realidade é diferente dos romances, da maioria deles. Então a gente precisa ter essa noção da realidade, mas também precisa saber
O que a gente quer? A que você vai se sujeitar? Então vem trazendo os princípios ali, eles vão se acertando com o tempo, as coisas vão andando, né? Dentro disso tem muita coisa acontecendo, é muito dinâmico, mas você vê Cristo no centro, sabe? Tratando o coração deles e fazendo esse relacionamento dar certo. Porque, cara, não tem outra forma. O ser humano é imperfeito, é pecador, é miserável, precisa do Senhor. Então, assim, pra gente, a gente não se suporta sozinho, sem Jesus, imagina no relacionamento. Então, assim, é tenso demais e precisa dele, cara. A gente precisa dele para tudo, inclusive para ter um convívio harmonioso, tanto como casal, como pais, mães, como amigo, como irmão em Cristo, como funcionário, né, como filho. Então, assim, a gente precisa dele para todas as coisas, né, inclusive para isso, que é uma decisão muito importante. A gente tem que ter consciência disso. Você não tem que procurar alguém baseado na aparência, baseado na que é legalzinho, que me trata bem e tal. Não é só isso. Existem princípios maiores. Uma coisa muito interessante é que o livro mostra que a tecnologia não vai livrar a gente da decepção. A modernidade não vai livrar a gente de sofrer. Não é porque você está num site, que tem uma avaliação lá, que tem um perfil, que tem toda uma descrição, que tipo, cara, essa pessoa é a pessoa certa, sabe? A gente é ser humano. Todos nós somos falhos, todos nós temos defeitos. Mas como a gente vai encarar isso? Como a gente vai lidar? Como a gente vai... Não que você tem que ficar catando lixo por aí, não. De forma nenhuma. Tem que saber selecionar. Mas também tem que ter noção da realidade, né? Você, os outros têm defeitos e pecados, como você também tem. Tipo assim, você não é essa perfeição, esse alecrim dourado do campo aí. Todos nós temos problemas, todos nós somos difíceis e carecemos da graça de Deus, da operação de Deus na nossa vida. Só que uma pessoa que é direcionada pelo Senhor, que é cheia de Deus, ela tem uma forma diferente de enxergar. E ela tem uma fidelidade, não a você, mas a Cristo. E é isso que mantém a vida dela, é isso que mantém os relacionamentos dela. Não é porque a pessoa errou que eu também vou fazer errar. Não é porque a pessoa, né, me maltratou que eu também vou maltratar. Por quê? Porque Cristo não me disse para fazer isso. Porque Ele não me deu esse exemplo. Então eu vou seguir Ele, não a pessoa. Né? Não o meu patrão, não meus pais, né? Mas o Senhor, que é o meu Senhor, que é o meu Deus, que é o meu Pai, meu Criador. Então, a gente precisa ter esse foco nele, né? E uma pessoa que não tem Cristo, que não vive o Evangelho, ela não vai ter esses princípios. Então, não tem como você exigir dela uma coisa que ela não tem como te oferecer. Então, assim, esse assunto é bem complexo, dá para gravar muita coisa, mas esse não é o contexto. E é isso, galera. Foi um prazer estar aqui com vocês, falar desse livro maravilhoso, falar de ficção, que é uma paixão aí minha. E tem mais vídeos no canal aqui, eu vou fazer uma sessão só de ficção, porque tem aumentado bastante os livros, tem aumentado bastante a leitura, então tem trazido bastante para vocês, tem conhecido livros muito bons, tem sido um prazer ler e compartilhar. Deus abençoe, gente, até a próxima. E conta aqui como é que tá a sua vida de leitura. Se você não tá lendo, vamos começar a ler, pelo amor de Deus, tem muito livro bom. E se você tá lendo, vamos ler mais? Dá pra aumentar a régua, não dá? Eu tenho certeza. A minha tá aumentando esse ano. Esse ano vai bater mais. Se Deus quiser. Vou ler bem mais livros do que ano passado. Deus abençoe. Até a próxima, gente.